Imagine em uma época onde um simples corte no dedo poderia levar à morte, onde pequenas infecções se transformavam em sentenças fatais, onde hospitais cheiravam a éter e desesperança. Assim que a medicina vivia antes de um homem, aparentemente comum, mudar tudo. Esse homem foi Alexander Fleming, e o que ele fez, sem exagero, salvou mais vidas do que qualquer outro cientista da história. Mas o mais impressionante é que sua descoberta aconteceu por acaso. Ou pelo menos é isso que a maioria das pessoas acredita. Hoje você vai entender como um erro, aliado à mente certa, revolucionou completamente a maneira como combatemos doenças e como a humanidade encarava a morte. Prepare-se, porque a história de Fleming vai muito além da penicilina. É a história de como o acaso encontra a genialidade e transforma a medicina para sempre. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, comente e compartilhe. Em 1928, Alexander Fleming trabalhava no St. Mary's Hospital, em Londres. Ele era um bacteriologista respeitado, mas não famoso. Seu laboratório estava longe de ser um exemplo de organização. Na verdade, era conhecido por ser uma bagunça. E foi justamente nessa bagunça que algo extraordinário aconteceu. Após voltar de férias, Fleming encontrou uma de suas placas de cultura bacteriana contaminada por um fungo. Mas em vez de jogar fora como qualquer outro pesquisador talvez fizesse, ele fez algo raro. Observou e percebeu que ao redor do fungo as bactérias haviam morrido. Aquilo não era normal. Aquilo era o nascimento de uma revolução. O fungo era do gênero Penicillium. E a substância que ele produzia, batizada depois de penicilina, tinha o poder de matar bactérias sem afetar as células humanas. Pela primeira vez, havia uma arma real contra infecções. Mas a jornada da penicilina estava só começando. Fleming, apesar de genial, não era um químico industrial nem um especialista em produção em massa. Durante anos, sua descoberta foi praticamente ignorada. A medicina ainda não estava pronta para entender o que ele havia encontrado. Foi apenas na década de 40, em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, que outros cientistas retomaram os estudos de Fleming. Howard Florey, Ernst Chain e sua equipe conseguiram isolar e purificar a penicilina em quantidade suficiente para começar os primeiros testes clínicos. Os resultados foram inacreditáveis. Soldados com ferimentos infeccionados, que antes estavam condenados à amputação ou à morte, começaram a se recuperar. Era como mágica, mas não era mágica, era ciência. E a ciência havia acabado de ganhar uma de suas armas mais poderosas, os antibióticos. Com a penicilina, o mundo mudou. A expectativa de vida aumentou, a mortalidade infantil caiu, cirurgias se tornaram mais seguras e doenças como pneumonia, sífilis e gangrena, antes implacáveis, tornaram-se tratáveis. Fleming foi reconhecido com o Prêmio Nobel em 1945. Mas o mais impressionante é que ele sempre alertou sobre o uso irresponsável da sua descoberta. Desde o início, Fleming previu que o mau uso da penicilina poderia gerar resistência bacteriana. O tempo pode chegar em que alguém compre penicilina na farmácia e, por usar doses pequenas demais, ensine as bactérias a resistirem, ele disse. Hoje, décadas depois, suas palavras ecoam com força, pois vivemos uma era em que a resistência aos antibióticos é uma ameaça global. Fleming não apenas descobriu um remédio, ele nos deu um aviso, uma responsabilidade e uma lição sobre como lidar com o poder da ciência. Alexander Fleming não era um homem de muitos holofotes.
Ele preferia a solidão do laboratório, a observação silenciosa e a paciência da pesquisa, mas foi exatamente essa postura que o permitiu enxergar o extraordinário onde outros veriam apenas sujeira. Fleming não apenas salvou vidas, ele redefiniu o papel da ciência na nossa luta pela sobrevivência e nos ensinou que, às vezes, a genialidade está em simplesmente prestar atenção, porque o mundo muda quando alguém enxerga o invisível. Você já parou para pensar quantas outras revoluções podem estar acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos? Se você gostou desse vídeo, considere deixar o like. Até a próxima.